pessoal, aqui. Vamos lá. Os métodos que utilizam os campos intervalados e métodos de ensino, o que devemos fazer entre essas demandas importantes que relacionam o nosso exercício, o nosso dia a dia. Há fontes de prazer e desprazer em questões de exercício. Podemos fazer várias perguntas que venham entaguar intaguações que venham fazer questionamentos. Quais são? Quantas vezes por microciclo? Quantas vezes por microciclo devemos fazer atividades físicas, exercício físico? Durante quantos microciclos? Como aumentar as repetições por série? Ou seja, por série aumentar as repetições. Até quantas séries aumentaríamos em que medida? Como diminuiria o intervalo de descanso? Ok? Então as repetições, se nós aumentarmos as repetições, diminuir a série, volume e intensidade, elas é uma estrada que caminha junto, é uma estrada de mão dupla, né? Entre a teoria e a prática, ou seja, entre o volume, a intensidade. Tem ruas que você vai passar que ela é única e tem outras que são duplas, que tem que haver uma intensidade e volume e essa harmonia ópera. E a mão única, muitas vezes você vai destacar a série e também vai focar repetições, mas vai destacar mais a série em questão de volume para haver um campo motriz importante. Então a mão dupla, ela é uma identidade perdida até hoje. Não sabemos calcular que nós somos diariamente. Ou nós somos uma repetição, ou somos uma sequência, ou somos uma frequência diária. Mas a maioria das vezes, o que vamos calcular nos coloca as estatísticas relacionadas ao poder entre a memória e aos campos racionalistas. Onde há um meio racional, há fatores que venham perpetuar onde é o exercício e a sua atividade humana. A atividade humana coloca destaque, ou seja, nos campos celebres, a faculdade, aonde vai permear a série e a existência, o lugar que vai ser distinto, e aonde há um lugar distinto, há um lugar existente que vai completamente modificar os meios atmosféricos onde você estiver. Você pode estar na rua, no caminho, na beira do caminho, em qualquer lugar que seja, numa esquina ou no campo, chutando uma bola, você sai para outro lugar, vai haver um fator importante. Ali é lógico, é o tempo. E o tempo e o espaço, mas o seu ser, a pessoa que você é, a sua identidade, nos coloca distinções ligadas ao chute, ao arremesso, aos meios atmosféricos que ocorrem. Ok? São elementos importantes que vêm a difundir o exercício físico. Ok? Pois bem, quando falamos de treinamento esportivo, como eu estava falando, coloca fatores que venha haver uma estruturação de treino, ok? E nós podemos analisar que tem autores sobre o tema em questão e muitos treinadores de nosso país, do exterior, afirmam que a bibliografia referida na estruturação e na planificação do treinamento não é muito abundante. Pelo nosso conhecimento, eu considero ao contrário em campo de ponto de vista. Tem vários autores, se você olhar no Google, ou também algumas teses que eles expõem e colocam lá para verem e verificar. Você entra lá, coloca artigos publicados, contribuições científicas, PDF, ou seja, que há essas convenções, são vários temas que venham relacionar. São semelhantes, não, mas não são iguais. Mesmo que mude uma vírgula, já modificou completamente, preencheu um vazio que esteja para preencher ou enriqueceu mais ainda, ou diminuiu, ficou mais inferior ou mais superior, mais humano
ou mais corporal. Eu não sei qual é a diferença entre a carne e o ser humano, porque aonde tem um ser humano tem uma carne. A palavra carne significa ser humano. E nesses meios elementares. Isso aí é propício, né? Qualquer origem hebraica, ou seja, aramaico, ou seja, grego, inglês, sabe que a carne é um ser humano. Ok? Então, a partir da Olimpíada de Los Angeles, em 1984, foram publicados numerosos artigos que refletem toda uma série de particularidades da planificação de treinamento esportivo, que são interessantes para sua consideração. Os estudos existentes de vários países, entre eles a extinta União Soviética, a União Soviética, e as antigas repúblicas da Alemanha, democrática, ok? E federal. Então nós podemos ver alguns autores, como eu falei, o Platonov, o Feininger, ou Machiavelli, ou seja, alguns autores que refletem também a Bulgária, a Espanha, a França, países da América, incluindo os Estados Unidos. Estados Unidos nos lembra aqui o próprio país aqui brasileiro, corpo exterior, corpo brasileiro. Lembramos de vários autores que nós conhecemos aqui, vários assim que têm um conceito esplêndido porque foram lá para fora. Eu só queria ir 30 segundos, 10 segundos só numa faculdade, só em Bruxelas, já estava feito o meu currículo, já tinha antecipado os termos emancipatórios, já estava nos pós-doutorados e outros empecilhos que ocorrem diariamente. Mas é brincadeira. Eu acho que ao nosso ver, onde chegamos ali, temos que ter competência, habilidade, e habilidade e competência, que vai resultar capacidades entre esses autores. Como já falei sobre Machiavelli, essas convergências e seus planos teóricos que relacionam a paternidade de uma teoria científica. O que é a paternidade? Tempos atrás, eu conversando com alguns colegas que também estão, não sei como estão agora, em setores de mestrado, doutores, pós-doutores, e eles falam que o Machiavelli não é questão que ele é o pai da priorização, ou seja, o pai da linha da medicina esportiva, mas nos coloca uma paternidade muito grande para alguns autores adaptarem a sua análise de periódica, de periodização, UBA, ou seja, e outros campos que venham a distinguir. Mas o que vem a distinguir a periodização sua e a minha, é lógico que é as palavras, as experiências que vêm a ortogar, mas as colocações também, ou seja, posteriores e anteriores, anteriores ou posteriores. Fica esse conflito entre o passado e o presente e passado. Pois bem, então, entre essas planificações, há concepções metodológicas. É lógico que você vê o livro de Machiavelli ali, aquele branco, 1991, ali fala sobre a introdução ao socialismo. Você vê algumas questões que vêm introduzir panoramas importantes na concepção de treino. Aonde há um treinamento, há fatos que vêm a ser repetidos. Há uma repetência republicana. É onde há origem ao lugar. É onde há lugar a movimentos e saberes para aprendermos a cada dia. E se há a maneira para aprender, se há a maneira para aprender, há maneira para ouvir. E se há a maneira para aprender, há maneira para falar. E se há maneira para falar, nós aprendemos com as coisas. E se a coisa hoje é diferente, amanhã, imagine se é mais diferente ainda. Se hoje já é diferente, imagine amanhã, depois da manhã. Ok? Vamos lá. Então, os devidos fins entre essa restauração ligado às metodologias de Machiavelli e os avanços, caminhadas, corridas, desde a infância até a pré-escola, desde a infância até os Monteiros Lobatos de Rosier, até as Emílias e Emílios, nos coloca planilhas para haver uma restauração, manutenção e desenvolvimento. Ok? Cadê a chave do portãozinho ali?